Bom dia, queridos. Encerramos agora há pouco a nossa aula de Direitos Humanos e, como nós programamos, né, a gente está gravando aqui para quem não pôde assistir a aula ao vivo essa semana. Espero que vocês sejam iluminados e entendam para que serve esses fundamentos. É uma aula que vai durar um tempo um pouco longo, pegue caneta e papel para fazer as anotações possíveis. Vamos lá. Primeiro, para você que vai fazer concurso, a gente vai dar um direcionamento do uso dessas estruturas na sua redação, mas como sabem, o foco, o aparecimento principal foi de direitos humanos na redação do Enem. Pode acontecer de três formas. A primeira seria como tema de redação, que é quando o tema é, por exemplo, lutar contra a desigualdade, o tema foi tema de Enem, violência contra a mulher. Também pode aparecer apenas como colocado na sua solução, o que não é o ideal. Vou explicar por quê. Ou como referência quando você usa uma referência de direitos humanos no seu texto. O melhor a ser feito é tentar usar como parte de sua solução, como referência, e praticamente não existe um tema de redação do Enem que não esteja voltado para um dos direitos, você vai perceber ao longo da aula. E a maioria dos temas que envolvem concursos públicos da mesma maneira. Claro, se eu abrir essa discussão aqui para vocês, a diversidade e o tema está em todo lugar, né? Desde as discussões do 11 de setembro, quando foi a data da nossa aula, até as questões dos seres humanos lançados ao mar na busca de um novo horizonte. Falei um pouco sobre a minha pesquisa, né? O meu trabalho em relação ao Enem, os estudos aprofundados sobre as temáticas do Enem. Um deles me levou avante a apresentar trabalhos em muitos lugares do Brasil e do mundo, tem a ver com o fato de que é uma das maiores provas do mundo, é reconhecida mundialmente, inclusive pelos organismos internacionais, por ser uma prova que evoca para jovens do mundo inteiro, do Brasil inteiro, né? Já chegamos a quase 10 milhões de jovens, direta e indiretamente, que eles trabalham em direitos humanos. Daí por que eu chamei a atenção do que está no material do Enem. É muito importante vocês sentarem, pegar uma canetinha e dar uma estudada básica nessas questões. O que é dignidade humana? Né? O que faz de um ser humano digno? Na nossa aula presencial, em que todo mundo estava lá, eu cheguei a fazer a pergunta, alguns responderam que, por exemplo, é o ato de ter a dignidade de comer, né? Mas se eu tenho o meu alimento, eu também não tenho direito à cultura, né? E a gente falou da questão da igualdade de direito a todos, o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, que já foi tema do Enem, da questão da laicidade do Estado. Neste momento eu estou aqui no assunto, sugerindo inclusive que vocês evitassem propor, por exemplo, a igreja como um agente na conclusão de vocês, porque no Estado laico a religião ela não deve entrar. Falei sobre democracia na educação, falamos algumas coisas de transversalidade, vivência e globalidade, um tema que já apareceu no Enem, que é de sustentabilidade socioambiental. Transversalidade tem a ver com aqueles temas que nós estudamos na escola, os denominados temas transversais. Se vocês fizerem uma volta aos temas do Enem, não precisam fazer, porque eu já fiz esse mapeamento para vocês, vocês verão que todos os temas estão ligados a essas áreas dos parâmetros de diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos. É importante, portanto, tanto saber quanto dominar um pouco. Por exemplo, quem é que fala de democracia da educação? Saber conceituar a igualdade, saber usar Aristóteles e o seu princípio de igualdade, saber falar sobre o conceito de dignidade humana te ajuda no fortalecimento caso o tema que esteja na prova esteja diretamente ligado a dessas discussões. Também ensinei a usar algumas frases. O objetivo da nossa aula não
não foi diretamente nos aprofundar em direitos humanos, mas ensinar como usar na redação. Eu sugeri lá no grupo para vocês como vocês poderiam fazer um curso que o próprio MEC orienta que vocês façam. O governo, que vai ensinar toda a estrutura do que é direitos humanos, eu acho que todos vocês deveriam fazer. E essa frase de Castilho para ensinar a usar na abertura da redação. Por exemplo, você poderia dizer: tempos sombrios em que vivemos, guerras, refugiados, políticas segregacionistas, massacres em presídios, predação do meio ambiente e das riquezas naturais, encarceramento em massa da população vulnerável, colocam em xeque o modelo iluminista de sociedade e fazem sobrelevar a importância dos direitos humanos como último bastião da convivência social e da preservação de um mínimo patamar da humanidade necessário para que se sinta segurança nela. Isso é o que Castilho diz. Você não vai precisar disso tudo. Você pode usar como abertura da sua redação essa marcação. Tempos sombrios em que vivemos. E aí você decide 3 coisas até a apresentação do seu tema. Por exemplo, tempos sombrios em que vivemos. Guerras, refugiados, predação do meio ambiente colocam em xeque os direitos humanos no Brasil. Nesse sentido, aí você apresenta a sua verdade 1 e a sua verdade 2. Outro exemplo, tempos sombrios em que vivemos, né? Aí eu boto massacres em presídios, encarceramento em massa da população vulnerável, coloquem em xeque o modelo de sociedade pacífica que desejamos. Um tema de redação de violência, por exemplo. Salientei que a gente deve evitar as referências que todo mundo usa de forma comum, como essa, todo mundo cita o artigo e diz todos somos iguais perante a lei. Mas se você quisesse usar na sua redação, você poderia fazer o quê? Você poderia usar como frase final de desenvolvimento, que apareceria no seu texto de direitos humanos de uma forma mais leve. Dizendo, por exemplo, portanto, né, cabe ao Estado brasileiro garantir políticas para que todos sejam iguais perante a lei. Então, eu estou usando indiretamente, eu não usei um espaço enorme, segundo o artigo da Constituição brasileira. Eu citei de forma natural em meu texto. Como também, essa ideia, né, todas as pessoas nascem livres da Declaração Universal de Direitos Humanos, posso usar na frase final, nunca na abertura da redação, porque a maioria dos candidatos usam isso e se você quiser usar, nem precisa, porque é uma fonte usada por muita gente, você pode colocar, né? Portanto, não devemos nos esquecer, portanto, né, a nação brasileira precisa garantir que os que nascem nela de forma livre e igual tenham dignidade e direitos garantidos. Ou seja, você brincou um pouco com o que disse a declaração. Você pode também colocar uma frase final dessa forma, mas do que declarar direitos humanos, é preciso garantir na prática que as pessoas sejam iguais em dignidade e direito. E aí você novamente fez o quê? Um uso referencial que vai servir a sua redação e você usou indiretamente a declaração de modo que você revela ser conhecedor dela. Outra questão que é relevante é fazer a pergunta óbvia, né? Para você, o que são os direitos humanos? Apesar de parecer que a resposta seria uma resposta subjetiva, acho extremamente necessário que você faça um dos cursos sugeridos pelo MEC, porque dá a você fundamentos em direitos humanos que vai fazer a diferença em relação aos outros candidatos, que só vão citar uma frase de direitos humanos. Você vai entender profundamente nesses links que eu coloquei a história dos direitos, os direitos aplicados na prática no Brasil. Ok, a importância deles. Para usar na redação, você pode brincar com essas 3 palavras. Os direitos humanos são frutos da luta pelo reconhecimento, realização e universalização da dignidade humana. Então, o que você pode fazer? Portanto, né, a educação precisa ser reconhecida, realizada e universalidade para garantir a dignidade humana dos brasileiros, dos jovens brasileiros. Se o tema fosse voltado para violência contra a mulher, né? Portanto, é
preciso garantir proteção à mulher na luta pelo reconhecimento, realização e universalização dos seus direitos para a garantia da sua dignidade. Então, é preciso reconhecer, realizar e universalizar o direito à saúde, na busca por garantir aos brasileiros a dignidade humana. Ou seja, o centro é usar a palavra reconhecer, realizar, universalizar e brincar ou com dignidade humana ou com frutos. Porque assim você está usando, né, um dos importantes elementos basilares do que são os direitos humanos. Outra referência que eu coloquei na aula é Miguel Reale. Você pode citá-lo na sua redação, porque ele é um jurista brasileiro. Assim você foge dessas referências muito antigas de direito. Você pode trabalhar com a evolução e o surgimento do direito, fazendo um percurso histórico, e usar também lá na sua conclusão para demonstrar ao corretor o seu domínio do que é o Estado. Ao invés de você dizer lá na sua conclusão, como comumente vocês escrevem, cabem ao Estado, você coloca cabe ao Estado, né, cabe ao Estado social, por seus fundamentos democráticos de direito, oferecer saúde à população, a toda a população. Né? O Brasil, né, Estado fundado em princípios democráticos e sociais, precisa oferecer à sua população saúde e educação. Então, dentro do meu Estado, não coloquei a palavra Estado vazia. Eu demonstrei para o corretor o meu domínio do que é o Estado brasileiro e automaticamente eu não preciso daquilo. A Constituição 1988, todo mundo 1888, 1928, o nascimento disso, o nascimento daquilo, data tal, data qual, e soa aos olhos do corretor algo muito superficial. Leis de Hannah Arendt, os direitos humanos não são dados, mas construídos pela sociedade. Você pode brincar com isso em sua redação, né? Numa frase final, não como fonte. Por quê? Porque se você usa como fonte, muita gente já usou. Ou uma frase final de conclusão, né? Conforme a visão clara e evidente de Hannah Arendt, os direitos não são dados. Ao invés de você botar os direitos humanos, você bota a educação não é dada, mas construída pela sociedade. A paz não é dada, mas construída pela sociedade. A saúde deve ser uma construção social. A educação precisa ser uma construção social. Né? Aí, seguindo essa visão, cabe uma coalizão social na busca por solidificar uma educação para todos. Aí você vai colocar os atores. Isso se dará a partir do Estado, por seu caráter democrático e socializante, oferecendo e ampliando, né, a oferta educacional no país. Cabe também à escola, né, produzir uma educação que forme para além do trabalho, mas também dentro de uma prisma de cidadania, e aí vai. Ficou claro? Também tem o livro de Hannah Arendt, que eu citei, Homens em Tempos Sombrios, vou utilizar como título de redação, contar um pouquinho da história, abrir a redação falando disso ou a conclusão, né? Então, Hannah Arendt, em tempos de guerra, pôs luz sobre homens e mulheres que fizeram a diferença em tempos sombrios. Né? Na presente tempestade que vive a sociedade contemporânea, é preciso que, né, aí você coloca, indivíduos com olhar clarividente produzam, aí você vai dizer o que em relação ao tema que você quis colocar. E esses homens também são homens do Estado. Portanto, o que eu chamei a atenção, faltou acento em específicas ali, peço desculpa. Buscar fontes específicas de militantes ou especialistas em direitos humanos é interessante. Angela Davis é um excelente nome, Djalmina Ribeiro, Malala, Greta, tantos outros. Então, bota lá, especialista em direitos humanos, porque quando você cita, você revela para o corretor o seu domínio
né, de direitos humanos. Coloquei o conceito básico, que são inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade. Falei o que eles incluem, né, o direito à vida, a liberdade, a opinião e a expressão. Chamei a atenção que eles são produzidos dentro de tratados internacionais, traduzindo, se são direitos humanos, não são direitos do Brasil, não são direitos da França, não são direitos dos Estados Unidos. Surgiram a partir da ONU, das Nações Unidas, vamos defender as mulheres, e os países assinam os seus tratados internacionais e incorporam esses direitos à sua Constituição. Em relação ao Brasil e ao Sistema Internacional de Direitos Humanos, nós passamos por um processo de democratização de 1985, significa que a Constituição brasileira e esse tratado é mais novo do que a professora que vos fala. Esse é um dos elementos que a gente deve levar em consideração e pensar que somos uma nação democrática muito nova. Chamo a atenção a um outro elemento que é comum vocês oferecerem na redação, falam muito em criar leis. E, né, ou então a Constituição é uma Constituição cidadã. Uma forma de construir isso, de brincar com isso dentro do seu texto, sem ser como a maioria dos outros candidatos, sem domínio nenhum, é escrever assim. Por exemplo, o Brasil, nação fundada, né, ou nação constituída, nação fundamentada na democracia, tem a soberania e a dignidade da pessoa humana como parte de sua Constituição cidadã. Percebeu? Eu não vou usar tudo, né? Ao invés de você citar o artigo, né, segundo a Constituição de 1988, né? A nação brasileira precisa fundamentar-se, ou então precisa solidificar pontes de soberania, cidadania e dignidade humana para garantir que será mesmo uma nação cidadã, para garantir que será mesmo um Estado democrático de direito, porque você usa o artigo sem necessariamente citá-lo. Falei de um percurso histórico que você pode fazer na sua redação, tirando onda com o corretor, de domínio da história dos direitos humanos, fazendo assim, do Código Hammurabi, lembrando que é com H, passando pelo Cilindro de Ciro, até a Declaração dos Direitos Humanos, que a humanidade busca garantir mantos de proteção. Existem alguns que querem se aprofundar, podem citar a Carta Magna de João, mas eu prefiro a referência de Luís XIV, quando ele diz o Estado sou eu, né? A brincadeira que às vezes é do exagero da fonte. Eu vou mandar um modelo de redação em que o Estado sou eu aparece para vocês. Há quem cite a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 como referência e os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. Coloquei aqui apenas para compor a aula, mas eu acho que muita gente usa isso. Quando você usa, você não faz a diferença. Acho importante você lembrar que quando eu peço para você citar a ONU na sua redação, automaticamente você está trabalhando, né, os direitos humanos indiretamente. Se na sua redação uma das suas fontes nasce da ONU, da OIT, né, ou de qualquer outro organismo ligado, você automaticamente está ligado ao organismo que em 1945 começou a regular a ordem internacional e que em 48 construiu a declaração. É importante, né? Muito importante a gente ter um pouco da noção das 3 gerações dos direitos fundamentais, que é essa aqui que vocês conhecem. Vocês podem brincar com essas palavras, gerações ou dimensões, né? Gerações evolutivas dos direitos fundamentais, da conquista da liberdade, igualdade e fraternidade.
precisa ser, né, de modo imperioso, garantida na nação brasileira, né? As dimensões dos direitos humanos precisam estar ligadas às dimensões das políticas nacionais. Aí isso é perfeito, porque você prova que o que o Estado deve fazer é garantir esses direitos. É importante você não brincar só com liberdade, igualdade, fraternidade, porque a gente fala da evolução dos direitos. A gente tem hoje o direito, né, à tecnologia. A ONU declarou que a internet é um direito humano. Há quem defenda a ideia da paz como direito, né? Porque se eu não tenho paz, se eu vivo num ambiente de violência, automaticamente muitas das outras coisas, como a fraternidade, por exemplo, são conquistadas. Como a gente fala em fraternidade num cenário de mundo pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem um século avante, né, que é o nosso século, o século XXI, na evolução também dos direitos. E as características que podem aparecer no seu texto de modo indireto. Legal, você está sempre com uma caneta na mão acompanhando a aula para anotar essas frases que estou colocando para vocês. Por exemplo, essa que é uma das características mais importantes dos direitos humanos e que, se aplicada à sua redação, o cara não precisa dessa citação direta, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Mas, por exemplo, os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa. Seguindo essa visão, você vai e coloca, né? Valorizar as diferenças, vamos supor que o tema fosse valorizar as diferenças, é fundamental, né? Na nação brasileira, e defende e se denomina como um Estado democrático de direito. Então, não tem nem como negar que você, numa construção como essa, não trabalhou direitos humanos. Outra questão inerente aos direitos humanos é que eles são universais e deveriam ser, não são, né, aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. Vou trabalhar um pouco disso, né? A tentativa de garantir que a educação seja aplicada de forma igual e sem discriminação a todo brasileiro. Garantir o alimento de forma igual e sem discriminação a todos os brasileiros, né? Uma maneira de garantir que ele alcance a dignidade humana. Então, aplicar o tema de forma igual e sem discriminação. A saúde deve ser garantida de forma igual e sem discriminação. Naturalmente, eu estou usando referência de direitos humanos. O que eu espero, não é obviamente, que vocês usem todas essas coisas que eu estou dizendo, mas pegar algumas delas, fazer anotações, fazer uma espécie de tabelinha de como usar direitos humanos em sua redação e aplicar sempre. São inalienáveis, ninguém pode ser privado dos seus direitos, eles podem ser limitados em situações específicas. Por exemplo, seria verdadeiramente comum um tema opinativo envolvendo a vacina. Por quê? Porque em muitos lugares do mundo a vacina ela soou como obrigatória. Por exemplo, aqui na França, se você não tomasse a vacina, você não tinha, os profissionais de saúde não podiam trabalhar. Então, ele perdeu, ele foi privado de um direito dele, de liberdade, por causa de uma situação específica que foi o Covid. Eu falei, né, são indivisíveis, interrelacionados, interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos e outros não. Né? E que se eu violo um, eu violo o outro. Por exemplo, se eu violo o direito do jovem de estudar, eu estou naturalmente violando o direito dele a um trabalho digno, por exemplo. Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos como de igual importância, essencial para respeitar a dignidade e o valor da pessoa. Essa construção também pode vir numa frase final, né? A educação, sendo um direito humano, deve ser vista como importante e essencial para a dignidade e o valor de cada pessoa, né? O respeito ao, né? Aí você vê, né? Sei lá, a saúde, qualquer tema, né? Portanto, garantir
faz é essencial na conquista, dignidade e valor de cada pessoa. Esses dois termos são muito fortes. Dignidade e valor de cada pessoa. Quando eu digo essas duas coisas, eu naturalmente estou tratando diretamente de direitos humanos. Eu falei desse. E a gente vem para as características dos direitos. Só coloquei aqui, porque na aula eu tenho, né, eu fiz slides para que vocês tivessem a referenciação, mas acho que assistindo esse curso básico que o MEC dá, que eu coloquei o link lá, vocês vão entender tudo isso perfeitamente e não há necessidade de colocar inaliabilidade, irreversibilidade, inviolabilidade. A redação não é sobre, né? E você não é, no momento da prova, um estudante de direito. Principalmente esse pessoal que faz concurso e coloca muita coisa de direito na redação, né? Aqui é mais para você entender que tem temas. Por exemplo, onde eu não posso abrir mão do meu direito e dar a outra pessoa, ou a vida, né? Ela não pode, eu não posso pegar a minha vida e dar a alguém. Enfim, tantas variações que nós não entramos no mérito porque não é uma aula de direitos humanos, mas como usar direitos humanos numa redação. Coloquei aqui, né, a questão do preâmbulo da Carta da Fé, das 3 questões basilares, direitos fundamentais, dignidade e valor da pessoa, igualdade de direitos, e coloquei um título de redação. Eu coloquei esse título de redação, muito comum, né, por cartas magnas ou por cartas magnas fundamentadas. Soa muito bem, porque já de cara você está trabalhando o elemento de direitos humanos. Disse antes, só estou reafirmando, quando eu uso um dos órgãos das Nações Unidas, eu estou indiretamente usando direitos humanos. Eu falo muito na Unesco, falo muito na OIT, que é a Organização Mundial do Trabalho, falo muito na FAO, que é a responsável pela alimentação, mas tem também a Corte Internacional de Justiça, né? Para quem faz redação de concurso sobre violência, Conselho de Segurança, uma série de tantos outros órgãos, Unicef para a criança, que a Organização das Nações Unidas tem, e é diretamente ligado à garantia dos direitos humanos no mundo. Quase acabando, o marco histórico da bomba atômica, que é quando o mundo se reúne para diminuir as suas barbáries, a morte de 140 mil pessoas, que muda o quadro da nossa visão do limite humano para a guerra. Mas não podemos nos esquecer que em 1994, quando estávamos na Copa do Mundo, né, comemorando, morreram 1 milhão de ruandeses, quase 500 mil mulheres sofreram violação sexual e múltipla, para mostrar a vocês que os desafios dos direitos humanos, eles não diminuíram porque há a existência de órgãos reguladores. Vocês vivem no Brasil da desigualdade, no Brasil da fome, no Brasil da violência constante, e os desafios de direito, que é o tema da redação de vocês, está lá muito presente. Outra referência que eu coloquei é como título de redação, Nós, os Povos. Por quê? Porque quando eu uso essa Nós, os Povos, entre aspas, como título de redação em cima, eu automaticamente estou usando a abertura da Carta das Nações Unidas, determinantemente ligada a esse, né, aos direitos humanos. E aí, na sua conclusão, né, você pode dizer o título Nós, os Povos, né, que aí você diz o compromisso das nações na União de salvar as próximas gerações do futuro. As próximas gerações envolve, aí você coloca o tema, né, garantir educação para todos. Ponto, né? Seguindo essa visão, o Brasil, Estado Democrático de Direito, deve produzir políticas públicas diretivas na garantia de uma educação para todos, né? Cabe também à sociedade brasileira, por meio, sobretudo, e você vai detalhando conforme o seu tema e a discussão que você fez nos seus desenvolvimentos. Ressaltei que se a aula fosse longa, se a gente tivesse muito tempo,
nós poderíamos fazer um quadro enorme dos flagelos da sociedade do século XXI, na qual nós estamos vivendo. Gente que ainda vive a guerra, crianças que morrem à beira-mar na busca da esperança de um novo horizonte. Os desenhos das desigualdades que o nosso país vive são muitos. O que eu espero é que, mais do que uma aula e da aprendizagem da produção de uma redação, vocês sejam capazes de, conhecendo esses quadros, construírem um histórico de diferença. Coloquei o título de um livro que é muito interessante e uma referência muito interessante para a redação de vocês. Óbvio, essa aula é uma apresentação de todas as possíveis referências, vocês não precisam usar todas elas, que é Norberto Bobbio. Ele escreve sobre a Era dos Direitos, né? E você pode brincar, né? Apesar de vivermos numa sociedade que construiu a solidez da democracia e a Era dos Direitos, ainda falta muito, como lembra Roberto Bobbio, a ser alcançado para sermos uma sociedade em que os direitos são alcançados. E aí você, Ave Maria, usou Bobbio, né? E realiza muito bem os princípios do que falta, né? Da conquista dos direitos humanos. Esse é o slide fundamental para a maioria dos candidatos que ainda usam a lei como solução na redação, seja ela no Enem, seja ela no concurso. Não façam isso, porque as leis, sobretudo no Brasil, que tem uma Constituição, que faz tanta emenda parlamentar, né? Criar mais uma lei para todo o problema que você vê no Enem é falta de maturidade na resolução do problema. Você pode, inclusive, inserir essa reflexão, que é de Maquiavel, né, na sua redação. As leis mudam numa cidade segundo os acontecimentos, as instituições não mudam nunca. Raramente acontece que as leis não bastam, porque as instituições elas são imutáveis. Então você pode fazer essa reflexão que eu botei embaixo, né? Considerando que as leis não bastam, porque as leis não mudam os homens, é preciso garantir uma formação para diminuir o preconceito no Brasil. Isso se dará a partir do Estado, por seu caráter, né, social e democrático na produção de políticas sociais de igualdade. Cabe também à escola, na sua formação, babá. Já falei, né? Faz parte da competência 5 do Enem, mas não é cobrada somente na competência 5, uma vez que você pode, como eu disse no começo da aula, apresentar direitos humanos de 3 formas na sua redação. Você pode citar, como várias referências que eu coloquei nos slides, você pode usar na conclusão diretamente, como dei muitos exemplos, e os temas em si dos concursos e do Enem vêm temas ligados aos direitos humanos. Coloquei aqui alguns princípios, né? A inviolabilidade, a questão da referência, inclusive, da Constituição do Império. Coloquei algumas coisas para vocês guardarem na memória de vocês. E o tema é o que eu estou disponibilizando hoje lá para vocês no grupo, que é de Direitos Humanos, Desafio do Brasil Contemporâneo. Então, você não precisa voltar para a era da escravidão, né? Porque o que eu espero, na verdade, é que você fale das questões do hoje. O desafio da educação, o desafio do Brasil de produzir igualdade, o desafio do Brasil de ser uma nação que protege o seu povo da violência, que na atualidade o acesso à informação no Brasil, por falta de mediação e pelo volume enorme de desinformação, enfraquece o país, como a gente viu na situação da pandemia. É uma redação com um tema muito aberto, eu deixei dessa forma, porque o que eu quero avaliar mesmo é se vocês conseguem usar referências, essas que eu coloquei na aula de Direitos Humanos para vocês. Estou enviando hoje também 2 cópias, que é do tema Guerra, Derrota para a Humanidade. Está relacionado a direitos humanos, mas é para vocês verem um modelo de redação que não tem problema a ser resolvido. É uma
constatação. Porque, além do Enem, vocês também vão fazer outros processos seletivos, né? Além do Enem, vocês fazem o ESB, vocês fazem provas, os meninos que vão fazer FASA. Então, lá tem um tema que é uma afirmação: guerra como derrota para a humanidade. Como que fica esse plano de texto se eu não tenho que solucionar nada? Né? E também não tenho que opinar, porque a opinião está dada. Aprender, por exemplo, a fazer uma conclusão em forma de reafirmação. O outro tema é uma pergunta sobre inteligência artificial, que é importante também vocês conhecerem modelos de redação com base em pergunta. Espero a entrega daquelas 2 cópias, não precisa me entregar, eu estou dizendo que para além da redação de direitos humanos que vocês vão fazer essa semana, fazer essas 2 cópias vai ajudar muito vocês. E acho que um tema que fica para a gente é da alteridade, né? O olhar para o outro. Vocês, inclusive, sejam capazes de fazer isso na jornada da vida de vocês. Termino, né, falando desse material complementar que eu estou enviando agora, esses slides para vocês, e reafirmo a importância de fazer o curso para ter uma formação melhor em direitos humanos. Não vai levar muito tempo e vocês vão ficar super sólidos, para além do Enem, inclusive. Se tiver alguma dúvida, não hesitem em perguntar. Você que não pôde assistir a aula essa semana, o material gravado para você. Eu desejo que vocês tenham a capacidade de, nas aprendizagens de vocês, conseguir fazer as mudanças que esse mundo tanto precisa. O mundo não é apenas esse que a gente conhece, né? A história do mundo é de mudanças e eu tenho fé no futuro.